E o nosso papo com o sociólogo Roberto Dutra continua e a bola volta para Arnaldo e para o Aloysio, e depois, Aloysio, no final do programa, eu queria que você ficasse para falar um pouquinho sobre o Neymar, falar em bola. Depois que terminar a entrevista, no último segmento, a gente conversar um pouquinho, que eu acho interessante. Um alívio para o Tite. Um alívio para o Tite. Bom, voltamos. Qual foi o nome da... O Neymar foi cortado. Foi cortado? Não, eu sabia que ele se machucou, mas... Agora de madrugada foi cortado. Se machucou. Neymar a gente fala depois sobre o Neymar. Se bem que o Roberto é flamenguista. Aqui, Marcos, você tá disparado. Hoje eu tô danado aqui. Eu tô 4-1 Flamengo, é goleado. O Facebook São dele 4 flamenguistas contra mim. É o filho com a estátua do Zico, né? Sim, mas aí eu tiro o chapéu. Eu conheço pessoalmente, já entrevistei o Zico lá na ESPN, tive com ele lá algumas vezes. É uma joia, né? É uma joia do futebol brasileiro. Também entrevistei o Zico, tive a sorte de ganhar com essa entrevista o prêmio João Saldanha de Crônica Esportiva do Estado do Rio de Janeiro, que é o maior prêmio que eu tenho em jornalismo, e é uma figura realmente assim... O jogador é só uma extensão do homem, do homem, do caráter, da família, é impressionante, toda a família. Neymar é só o jogador. É só o jogador e de vez em quando. E olhe lá, exatamente. De vez em quando. E como o Romário ontem foi preso... Foi detido porque estava ligando moto, já tinha perdido a carteira, vocês viram isso? Por alto. Senador da República, meu Deus do céu. Mais uma. Mas enfim. Bom, vamos lá. Ô Roberto, você falou aí anteriormente, fazendo uma comparação entre o Witzel e Bolsonaro, que você acha que o Witzel não tem mais uma pauta de costumes conservadora contra Bolsonaro, mas enfim, claramente, desde a campanha de 2018, vocês, magistério, sobretudo universidade pública, de área de humanas, vocês foram eleitos alvo, junto conosco também da imprensa, né? Fomos eleitos alvo, né, de uma parcela significativa, não total, mas vamos dizer, do eleitor raiz de Bolsonaro, né? Como é que você encara essa perspectiva nova, ser eleito o inimigo público número 1 de um governo? Olha, não deixa de dar um certo frisson, né? Eu, pessoalmente, não me surpreendi. Eu acho que quem acompanha a construção dessa visão política e dessas práticas políticas da extrema-direita a nível global sabe que a opinião pública, né, os jornalistas e a área de ciências humanas são inimigos num processo de guerra cultural, que é um elemento central, né, nesses governos. Com Bolsonaro, eu não esperava que fosse de outro modo, né? Eu vejo, claro, é horrível, é uma guerra, é o iluminismo contra as trevas, né? Com todas, e o iluminismo tem que ser crítico, tem que ver, né, como que a razão, como que a verdade ainda pode ter alguma credibilidade na sociedade, mas ser eleito como um inimigo, né, pelos apoiadores raiz, pelos bolsonaristas, pelo bolsonarismo raiz é uma coisa, né? Agora, ter essa construção da gente como inimigo sendo legitimada por uma parcela da sociedade maior, que vai além do bolsonarismo raiz, é isso que preocupa e é essa a disputa. Então eu vejo como uma guerra cultural que a gente é obrigado a travar, não tem como, né? Fomos eleitos como inimigos prioritários nessa guerra, o que nos honra até, porque a nossa insignificância na universidade é um problema sério. O que é a universidade brasileira para a sociedade? Sinceramente, talvez essa guerra até acorde um pouco, né, que nem tudo é óbvio e que a universidade funcionando bem, a educação pública funcionando bem é uma coisa rara, né? Então, não vejo como uma guerra perdida, não, né? O Bolsonaro tem isso como um fronte, mas ele hoje tem 1/3 de apoio, né? E a gente tem uma perspectiva de não deixar que essa imagem negativa da universidade como
balbúrdia da universidade como um antro de promíscuos e improdutivos, seja aceita e difundida aí por 2/3 da população, metade, que é uma guerra de legitimidade. Interessante, Roberto, Aloysio e Arnaldo. Uma das coisas que mais me preocupa em relação a esse tipo de atitude é uma coisa que houve muito nos anos 60, que eu entrei em faculdade nos anos 60, e os colégios públicos eram maravilhosos e muito politizados. Eu fui eleito o presidente do Grêmio no meu colégio contra o Chico Alencar, que era meu colega de colégio. Mas são certas pessoas que usam e denunciam professores. Isso aconteceu muito nos 67, 68. Denunciava, o professor deu 3 ou deu 2 de matemática do filho, a pessoa denunciava o professor como comunista. Isso é um tipo de... O CCC na Mackenzie foi famoso em São Paulo. Negócio terrível. Centro de casos comunistas. Mas ninguém sabia, o cara nem sabia do que estava falando, de repente ele era preso. Né? Pois é, porque de uma mãe que achava que os motivos eram vários, não só esse não, motivos eram vários, né? Que acusavam um professor porque achavam que ele estava paquerando a vizinha, a mulher, o marido denunciar. Olha, o negócio foi feio. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Tem que estar muito atento. O ambiente na universidade hoje não é um ambiente muito saudável. Né? E a gente tem que também mas a gente tem que ser autocrítico. Eu acho que essa guerra cultural contra o ensino superior, contra a educação como um todo, é uma grande oportunidade também para que a gente ganhe mais apoio, conquiste com boas razões, né, o apoio da opinião pública. Existe na universidade, sim, grupos de esquerda, né, que podem ser acusados de patrulhamento ideológico. Existe grupos de direita que têm um esforço de busca de espaço nos grêmios, nos diretórios. A UF hoje vive muito isso. A UF hoje tem muito isso. Então a gente na universidade viveu durante muito tempo como se ser de esquerda, né, fosse a normalidade. E a gente esqueceu que a direita existe, é legítima e tem o direito de existir. E tem o direito também de politicamente de nos atacar. Né? Então, a disputa política cultural que hoje a sociedade trava, sobretudo a sua parte mais politizada, né? Aí politizada não quer dizer bom ou ruim, mas que engajada na política, ela está dentro da universidade. Então, deu uma sacudida na gente, que parecíamos muito estar numa zona de conforto, e de repente a gente se vê desafiado a ter que legitimar o que a gente faz. Mas esse ataque que você se refere, só um instantinho, ele tem que se manter dentro de um nível político. Ela não pode, na verdade, tanto a esquerda atacar a direita como a direita atacar a esquerda de forma vulgar ou criminosa. Tem que ser dentro de um padrão. Defendendo ideias. Mas esse padrão já foi perdido, né? A gente está tentando reconstruir esse padrão. Desde a eleição de 2014, né, mano? Sem dúvida alguma. Aliás, se digo passagem, a primeira ato que acho que rompeu com esse limite ao qual você se referiu, que deveria existir, foi os ataques que fizeram a Marina em 2014. Aquilo foi uma coisa... PT fez com uma ex-petista. e PSDB, né? A máquina de fake news do PT. A Aécio fez também, mas a Aécio fez no final. A Aécio fez por sobrevivência. Quem fez final, Marina chorar foram Dilma e Lula. Quer dizer, foi uma coisa assim, draconiano que foi feito. Ali perdeu-se alguma coisa. A caixa de Pandora foi aberta. A convivência democrática é uma coisa muito tênue. Né? A gente na sociologia aprende a pensar que as coisas mais óbvias da vida, na verdade, não são nada óbvias, são conquistas muito raras, conquistas evolutivas, a gente diria, que podem se quebrar rapidamente. E uma das principais coisas que quebra a convivência democrática é o excesso de moral. É quando você demoniza o outro. Né? A demonização de Marina em 2014, a demonização mútua que hoje nós vemos entre
bolsonaristas e identitários, lulistas, né? É como se o outro fosse o mal e você não se coloca na posição nunca de ampliar a sua visão de mundo, os fechamentos em bolha, a fragmentação, né, das identidades, a fragmentação da opinião pública como um todo. Então esse excesso de moral, essa certeza que as pessoas no jogo político estão desenvolvendo cada vez mais de que o outro é completamente diferente de mim e é inferior a mim, né? Se você observar a linguagem bolsonarista, a linguagem identitária, né? A esquerda que chama os bolsonaristas de ignorantes, enfim, adjetivos que desqualificam o outro para participar do jogo político, eles falam a mesma língua. Ambos se desqualificam mutuamente, né, e impedem o diálogo. Quando isso chega dentro da universidade, a gente fica louco, porque a universidade deveria ser o local onde esse tipo de conversa fosse possível. Mas a gente tenta, né? A gente tem o desafio é exatamente não pode deixar de tentar, sair né? da bolha. Você falou em política identitária, Alberto, e você, nas redes sociais, você está sempre tecendo opiniões, além da sua atividade acadêmica, sempre analisando assuntos locais, ou nacionais, internacionais. E você claramente, você parece meio que a imprensa que era golpista e depois virou comunista, né? Você está apanhando os dois lados. Mas o que é um bom sinal, que você faz crítica ao excesso dos dois lados, como está fazendo aqui. Mas em relação especificamente à política identitária, eu me lembro que o Mark Lilla, o cientista político estadunidense, ele, logo após a eleição de Trump em 2016, ele escreveu um artigo que causou muita repercussão no New York Times, falando que o erro que era a esquerda de lá, a esquerda lá é liberal, quer dizer, é uma constituição diferente do que aqui no Brasil, né? Mas enfim, que é o liberal, lá todo mundo é liberal na economia, o que é liberal nos costumes é de esquerda, o que é conservador nos costumes é de direita. Aqui não, né? Se discute ainda a fórmula econômica, mas enfim. Ele falando, Mark Lilla, que uma agenda que segrega, como ela separa, ela estratifica. Falou que da UF de Campos, que hoje tem uma direita que já está atuando, a UF livre e tal, contestando. Eu me lembro que no caso do Marielle, tem uma agente, não vou citar nome, logicamente, que foi se pronunciar sobre o caso Marielle e falou, não, o movimento das mulheres lésbicas, negras, falou, não, você não pode se pronunciar. Mas por quê? Porque você não é negra. Ela é mulher, é um ser humano, em primeiro lugar, é mulher, é branca, é lésbica, é branca, mas por ser branca ela não pode opinar sobre a morte de Marielle. Quer dizer, chegou a ser uma coisa, enfim, ela separa, ela não agrega. O Mark Lilla falando isso, que enquanto a esquerda do mundo não entender que chegar ao poder é encontrar uma política que agregue, não que exclua, vai perder sempre. E vários outros teóricos, vou citar o Zizek, por exemplo, que nesse debate agora com o canadense, com o Peterson, foi um debate do século, não parecia luta de boxe, né, de Muhammad Ali. O debate do século, ele falou, se eu estou aqui como representante da esquerda, eu acho que muita gente não vai concordar que eu esteja aqui, porque eu sou contrário à política identitária. Contrário não, eu sou crítico à política identitária. E você também aponta muito isso que você faz essas críticas. Você concorda com esse pensamento do Lilla? Você concorda com o que diz o Zizek em relação a isso? Que uma política que exclui, ela não pode nunca unificar para tentar chegar ao poder? Sim. Eu só quero deixar claro o que eu entendo como política identitária. Eu tenho estudado esse tema, uso a minha interação nas redes sociais como uma forma de sentir, né, o clima, né, não são só professores universitários, intelectuais, mas dentro da esquerda há um esforço muito grande de romper com os limites da política e identitária. Eu lembro que em 2017, logo depois da eleição de Freixo, eu escrevi um artigo no El da eleição de Freixo e Crivella, que o Freixo perdeu no Rio. Eu escrevi um artigo no El
país chamado O Que Aprender com a Eleição de Crivella, né, e onde eu criticava, né, já o fechamento moral do PSOL numa postura de superioridade em relação aos eleitores mais pobres que haviam votado no Crivella. Se nós vemos hoje a atuação do Freixo e a movimentação política, a própria linguagem dele, nós vemos esse movimento de romper com a bolha identitária. O Freixo, eu acho que é um bom exemplo de que as pessoas percebem na prática. Agora, em relação ao Lila, eu concordo plenamente, né? A política identitária não é política. Como o Lila diz, é pseudopolítica, hegelianismo de esquerda. Por que é pseudopolítica? Porque ela é moral. A lógica da ação é você estabelecer uma marcação de identidade moral onde o outro não pode falar, o outro não representa, né, os sofredores. Você cai num campeonato de sofrimento sobre o lugar de fala que só é autorizado a quem seria o sofredor autêntico daquela causa. A negra que pode falar tem que ter também um determinado tom de pele. Se você não tiver o tom de pele, você não pode representar, né? Então, o que nós temos aí não tem nada a ver com política. É a ausência de uma semântica política, de uma cultura política que agregue, cria, né, esse fenômeno, né, que parece satisfazer muito mais necessidades identitárias e até psicológicas do que propriamente a necessidade política. A política, ela é uma abstinência moral. É você conversar com quem você moralmente não está 100% de acordo. É todo mundo poder falar numa mesa de negociação. A ideia de lugar de fala, né, como uma espécie de marcador de eu posso falar, você não pode falar, é tudo menos política. Acho que a esquerda, né, a política identitária, ela é uma agenda moral da direita. O conceito de identidade é classicamente um marcador de pertencimento e voltado ao passado. Se nós olhamos a política identitária da esquerda, o que nós vemos é uma esquerda falando a linguagem da direita. Tem um intelectual alemão que tem debatido bastante isso na Europa. É o tema da esquerda no mundo mais importante hoje. Como reinventar uma linguagem que não seja essa, né? E cultura, ideias não decidem tudo, mas elas importam. A política tem que reinventar a sua linguagem. A política identitária não é um conjunto de conteúdos, é uma forma de fazer política, uma forma moral, que é política falsa. É política que não resulta em ação coletiva, agregadora e poderosa, porque política é isso. Criticar a política identitária, eu faço questão de deixar isso claro, não é criticar o movimento negro, não é criticar o movimento feminista, não é criticar o movimento LGBT, não é criticar o movimento social nenhum, é criticar uma forma e não conteúdos específicos. Que forma? Essa forma que se baseia na ideia de eu falo, você ouve, né? O lugar de fala é como um marcador de exclusão. Uma charge muito interessante que foi usada do desenho do Charlie Brown, né, dos Peanuts, que é um rapaz dizendo assim, um garotinho dizendo assim, não, o negro fala assim, eu sou negro e gosto. Aí ele falou assim, legal, eu sou branco e gosto. Aí ele falou assim, racista. Aí a reação foi, então, se eu sou negro e gosto, tudo bem, é entendido, claro que sim. Eu sou branco e gosto, então você é racista. E por aí afora. É quase que um processo de retribalização da política. Eu tenho orientando que pesquisa no doutorado o surgimento de coletivos religiosos na universidade. Ele fez um achado muito simples, mas que revela bastante do ambiente político que a gente vive hoje, nessa guerra cultural, onde a política identitária é a gramática. Surgem nas universidades públicas brasileiras hoje grupos de oração, grupos de encontro de católicos, protestantes,
evangélicos que criam esse grupo não com um mandato, com uma tarefa que o pastor ou organização religiosa os incumbiu de realizar na universidade, não. Não é uma tarefa de evangelização. São coletivos que são criados com uma forma de se defender e de se relacionar com os coletivos de esquerda já atuantes na universidade. Ou seja, as pessoas começam a se classificar, a recuperar uma linguagem tribal, né? Daí talvez Game of Thrones ser uma assinatura da nossa época, fala-se, né, a linguagem das famílias, dos clãs, dos pertencimentos, e nós vemos isso hoje num ambiente onde seria supostamente um ambiente do indivíduo autônomo, a universidade, um processo de retribalização, né, da cultura política. Eu acho que é global isso, né? A busca, né, por coletivos tribais, né, um em relação ao outro, né? A política e identitária nos traz de volta uma espécie de idade média da cultura política, né? Você falou rapidamente, quando morreu a Ivone Lara, Dona Ivone Lara, surgiu uma ideia de fazer um filme, né, um documentário, ou mesmo um filme sobre a vida dela, e a mulher que é cantora negra e que conhece mais da obra da Dona Ivone Lara foi descartada pelos grupos negros porque ela tinha uma pele mais clara. O mesmo que aconteceu com a Thaís Araújo agora, no caso da cientista lá, né? O caso do Marighella, que foi acusado de o seu Jorge ter a tom de pele mais escura do que tinha o Marighella, enfim. Até a liberdade da arte está sendo atacada nesse eu me lembro que teve uma versão bastante inovadora do Kenneth Branagh, que é um diretor shakespeariano, ator também, Muito Barulho por Nada, que é uma peça de Shakespeare, onde o protagonista ele colocou Denzel Washington. Obviamente, Denzel Washington é um afro-americano, você não imagina ele como um personagem europeu do século XVI. Mas colocou, fez muito sucesso, ninguém discutia isso naquela época. E foi tão legal, quer dizer, um excelente ator, ele tá tão bem, né? Enfim. Mas, Roberto, fazer um pouco do advogado do diabo também, que a gente tem que fazer, acho que tem que fazer para... Tem um livro de um pensador recente que eu li, assim, um livro que mudou muita coisa com a maneira como pensava, de como encarava certos fatos que eu achava que eram absolutos, enfim. A gente descobre que nada é absoluto, né? Mas certezas que você tinha, que é o Sapiens do Harari, né, do historiador Yuval Noah Harari, o israelense. E ele também questiona muito essa coisa você colocou aí no primeiro bloco, iluminismo versus trevas. E ele questiona muito isso também. Porque se você considerar esse iluminismo que surgiu sobretudo parte da Revolução Francesa, na esquerda, direita, a disposição física apenas da Assembleia, né, jacobinos e girondinos, né, quem estava do lado, quem estava do outro, mas que ficou, né, a gente ainda se divide por isso. Uma mera disposição física da Assembleia Nacional, né, francesa, mas a gente ficou. E se você tomar como base que o marxismo ele é o referência para a esquerda, que veio depois, obviamente, e que o liberalismo é a referência da direita, e que esses dois movimentos eles são puramente racionais, e fala isso é uma tremenda besteira. O que é a mão invisível do mercado? O que é essa promessa de um paraíso cristão na terra do marxismo, se não promessas religiosas? Ele questiona muito isso, quer dizer, que nós achamos que superamos a religião com a razão, mas no fundo demos uma roupagem, digamos, racional a velhas demandas religiosas do homem. E que ele não vê uma grande diferença entre... E aponta vários exemplos. A gente pode falar, não, mas o marxismo é uma religião sem Deus, mas o budismo também é uma religião sem Deus. Marx é o próprio Deus da religião. Mas, enfim, ele questiona o fato de que a gente achou que superou as religiões que estão voltando, como você colocou agora, com muita força, né? Eu me lembro que lá em 2001, o Arnaldo Jabbour escreveu um artigo sobre os atentados das Torres Gêmeas. O final do artigo eu não esqueço. Deus está vivo e se chama Alá. Né? Como Deus hoje está na pauta, Deus hoje é tema de campanha. É slogan, né? É slogan demais, de campanha. É demais. Quer dizer, voltando ao Harari, você acha que ele está certo nisso, que o liberalismo e o marxismo são religiões disfarçadas assim, com uma roupagem racional,
E essa presença de Deus no discurso político, como é que você avalia isso? Bem, Luiz, Bom, vamos, deixa eu pedir ao Roberto a pergunta para ele responder depois do intervalo. A gente faz o intervalo rapidinho e volta com essa pergunta do Aloysio para o Roberto. Vamos lá. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da